E no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre dois movimentos que, na minha opinião, estão ajudando a explicar muito sobre o presente e também sobre o futuro do LinkedIn. O primeiro deles é uma atualização que foi inclusive recentemente, essa semana agora que passou, publicada no blog de engenharia do LinkedIn. Trata-se de uma atualização importante que eles estão fazendo no algoritmo do feed. Como eu mencionei, foi anunciado, diretamente pelo time do LinkedIn, time de engenharia do LinkedIn, no blog, técnico deles, e mostra que cada vez mais eles estão se valendo de IA para poder, recomendar conteúdos, e isso vem feito de uma forma cada vez mais sofisticado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. E o segundo ponto também tem uma conexão interessante com IA, mas do outro lado. Na verdade, é uma pesquisa que foi lançada recentemente, também nessa semana que passou, pelo SEMrush, que é aquela plataforma de indexação, de apoio para organização de conteúdo em máquinas de busca, né? E ele dá conta que o LinkedIn virou uma das principais fontes citadas por ferramentas de IA, aí como ChatGPT, Gemini, Claude, e todas as outras, né. Em média, a plataforma apareceu em cerca de 11% das respostas analisadas e ficou, segundo essa pesquisa, em segundo lugar entre os domínios mais citados. Se você gostou desse tema, se ele faz sentido para você, fica por aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e sobre outros temas logo depois da vinheta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Samuel Leite, um apaixonado pelo LinkedIn e um entusiasta da inovação, da tecnologia, como todas essas coisas conectam o futuro da sua realidade profissional, da minha e de todo o planeta. E no programa de hoje, como eu mencionei, a gente vai falar sobre um monte de coisa bacana que envolve IA e LinkedIn. O LinkedIn publicou recentemente, agora no dia 12 de março de 2026, um texto no seu blog de engenharia explicando a mudança que eles vêm realizando na nova geração do feed. O ponto central é que o feed, que sempre teve um cuidado grande de conectar IA, agora trabalha de forma mais intensa, mais intensiva nas chamadas LLMs, que são as máquinas, as inteligências ou as máquinas de busca, ou os recursos técnicos, digamos assim, que estão por trás de tudo aquilo que você gera quando você acessa uma plataforma de inteligência artificial. Em outras palavras, de acordo com o texto, o sistema passa a compreender melhor sobre o que um post realmente trata e não apenas a reagir a sinais históricos ou a palavras-chave mais óbvias. É um pouco daquilo que a gente vem falando recentemente aqui, que o Brill tem essa capacidade e esse cuidado de conectar a sua biografia, a sua bio, a sua headline, o seu about, né, o seu sobre, e conectar isso com o conteúdo que você gera. E precisa haver necessariamente uma relevância e uma narrativa coerente entre essas duas coisas, e se isso fizer sentido, o teu conteúdo tende a ser mais bem distribuído, digamos assim, pela plataforma. E o próprio blog dos engenheiros, que aliás, se você quiser ler na íntegra esses dois artigos, tanto da Social Media Today, que publicou esse texto, e do blog original dos engenheiros lá do LinkedIn, é só acessar o nosso grupo do WhatsApp, na verdade, nosso canal no WhatsApp, chamado Melhore Seu LinkedIn, onde eu sempre posto conteúdos ali que de alguma forma exponenciam, expandem as conversas que a gente tem por aqui. Se te fizer sentido, se for interessante para você, não deixa de acessar o nosso canal, e para isso é muito simples, é só ler a descrição desse conteúdo tanto aqui no YouTube quanto no Spotify ou nas plataformas de podcast da sua preferência. Então, como eu disse, essas conexões entre a inteligência artificial e o conteúdo que você gera no LinkedIn vem cada vez mais fazendo sentido, vem cada vez mais conectado, né? E o artigo traz um bom exemplo. Na verdade, ele demonstra o seguinte: se alguém demonstra, por exemplo, um interesse em engenharia elétrica, mas começa a interagir bastante com conteúdo sobre pequenos reatores modulares, o sistema consegue perceber que esses temas estão semanticamente relacionados. Isso é interessante de dizer porque muitas vezes você se valia de conexões baseadas em palavra-chave. Então, por exemplo, se você trabalha com marketing ou com, como mencionou aqui, né, engenharia elétrica,
Temas como reatores modulares, que são questões muito específicas ou temas muito circulares, digamos assim, ao tema central, que seria a engenharia elétrica, poderia passar despercebido. Então o algoritmo poderia, em tese, não conectar uma coisa com a outra. E agora, com essa camada de inteligência artificial estabelecida no algoritmo, essas coisas começam a fazer muito mais sentido. E isso é uma excelente, na minha opinião, notícia para você que está começando a produzir conteúdo agora e quer se valer dessa dinâmica de trazer verdade para aquilo que você produz, né? Quer sair daquele mar de conteúdo gerado por IA, que muitas vezes tinham pequenos hackzinhos para poder trazer engajamento, mas quer performar um conteúdo que faça sentido. E para isso, esse novo olhar do algoritmo é uma excelente notícia, porque ele vai valorizar quem realmente está afim de fazer a coisa acontecer na plataforma. Então, como eu mencionei, quer dizer, um mecanismo mais tradicional não conseguiria fazer essa ponte entre reatores modulares e engenharia elétrica com tanta facilidade. Agora a promessa é justamente essa, né? Entender relações de contexto, não só se valendo de coincidências de palavras e coisas nesse sentido. Isso mostra na prática que o LinkedIn está tentando sair de uma lógica mecânica de distribuição de conteúdo e caminhar para uma lógica mais semântica, mais contextual, que mais uma vez para mim é uma excelente notícia. Então não é para quem o conteúdo que vai ser exibido não é só para quem curtiu o teu conteúdo ou curtiu um tema relacionado a esse conteúdo no passado, mas sobre o interesse profissional para onde o interesse profissional daquela pessoa, daquele seu possível leitor está indo agora. Olha que incrível isso. A gente sai num ambiente onde a gente basicamente ficava condicionando uma coisa a outra, para dizer, olha, se você for consistente naquilo que você presta, ou se você for consistente na sua estratégia de conteúdo, você vai ser em dado momento bonificado, né? Ou seja, para quem cria conteúdo, isso é uma excelente notícia. E um ponto para mim que é muito relevante também é porque ele reforça uma tese que eu defendo há bastante tempo aqui, vocês sabem disso, né? O LinkedIn quer entender melhor especialidade, repertório e contexto profissional. Então não é uma simples lógica de um post que vai chamar a atenção por meio de um hack, como eu mencionei. A lógica de um conteúdo que se conecta com uma jornada de interesse efetivamente. O interessante é que no artigo o próprio LinkedIn diz que esse sistema busca refletir interesses mais recentes e dinâmicos, né? Quando um assunto é muito importante, ele começa a ganhar tração, a ideia é que posts relevantes a esse tema sejam diretamente conectados e apareçam instantaneamente, né? Em minutos e não em horas, como é o que acabava começando a acontecer no passado, né? Então, quando você começa a interagir com um novo tema profissional, o feed consegue fazer essa adaptação de forma muito rápida. Então, como eu mencionei, isso é muito bacana, né? Acho que a grande mensagem, se é que a gente pode trazer uma grande mensagem dessa reflexão, é que o feed vai premiar melhor o conteúdo que fizer sentido para uma audiência específica, né? No contexto de mais especificidade. A gente fala muito sobre isso, né? Talvez os últimos 5 episódios foram basicamente sobre essa importância de você sair de um olhar de superficialidade, que é que em tese parte importante da plataforma se valia, ou parte importante de quem gostava de fazer conteúdos para engajar fazia, que era conteúdos muito superficiais, muito generalistas, ou muito, enfim, nada de nicho, nada muito focado, para um olhar onde agora contexto, densidade faz mais sentido do que falar de tudo e falar ao mesmo tempo, né? Falar de tudo sem um certo entendimento daquilo que está falando, falar ao vento, né? Então fica atento a isso. Quanto mais densidade você tiver e quanto mais persistência você tiver, melhor vai ser o teu resultado. E também traz uma reflexão importante, sobretudo para você que está produzindo conteúdo e não está tendo uma percepção do resultado efetivo disso. Ou seja, posto conteúdo ali dia sim, dia não, mas o meu conteúdo está sendo muito pouco distribuído. Aqui é o caso clássico onde a persistência tende a fazer a diferença. Porque na medida que o teu conteúdo primeiro traga uma narrativa de especialidade, na medida que você se posiciona como alguém que fala de temas que são recorrentes, ou seja, você coloca a sua autoridade sempre e está sempre de alguma forma transitando em torno desses temas, a plataforma cada vez mais vai te trazendo esse score de profissional e de especialidade e, evidentemente, quanto mais pessoas procurem por aquele conteúdo, melhor vai ser a tua leitura.
Daí um ponto de reflexão importante, meu amigo, minha amiga que estão me vendo, estão me ouvindo agora, aliás, se você está curtindo esse conteúdo, já deixa o teu like, isso me ajuda demais, você não sabe quanto, porque primeiro me dá um indício de que se tem alguém aí do outro lado, né? Eu sempre brinco com isso, é importante eu ter um feedback de vocês, porque senão eu tenho um sentimento de que eu estou meio que falando ao vento. E claro que eu faço esse conteúdo para dividir com vocês, para poder de alguma forma contribuir também para o desenvolvimento de vocês na plataforma e evidentemente vender um pouco do know-how que eu construí ao longo desse tempo. Mas é importante ter feedback para a gente saber se vocês estão curtindo ou não. Então se você está ouvindo, como eu sempre falo, em áudio aí na esteira, lavando aquela louça, lembre-se que tem um conteúdo em vídeo no YouTube, no canal Melhore Seu Perfil. Perdão, perfil estratégico, eu sempre me engano aqui, é Melhore Seu LinkedIn no WhatsApp e perfil estratégico no YouTube. E se você está me vendo aqui em vídeo, lá no Spotify e no Apple Podcast, em todas as plataformas de áudio, na verdade, procurando por Top Voicer, você vai encontrar esse conteúdo. Feito o jabá, deixa aquele like, diz aqui embaixo se você está curtindo ou não, se esse conteúdo faz sentido ou não para você, para a gente seguir produzindo e mandando ver aqui no material. Voltando no tema, como eu mencionei, é muito importante falar que quanto mais estratégico você for, mais vai fazer sentido que o teu conteúdo seja distribuído. E eu queria dizer uma coisa que é importante. Muita gente me manda mensagem, fala, pô, Samuel, eu tô fazendo tudo certinho, mas meu conteúdo não tá performando, as pessoas não estão se interessando. E aí tem uma reflexão e uma provocação para te fazer. Será que o teu nicho ele é um nicho que tem uma audiência exponencial? Ou ele é um nicho de fato mais reservado, como o exemplo aqui do blog do LinkedIn, de engenharia elétrica com interesse em módulo nuclear, é isso que eu tinha colocado aqui? E eu não lembro aqui agora, mas enfim, com interesse muito reatores modulares, quer dizer, o cara que, penso eu, tá? Me desculpem os engenheiros elétricos aí que estão nos assistindo ou vendo agora, mas eu entendo que buscar conteúdo sobre reatores modulares deve ser uma coisa bem específica, não é uma coisa de massa, digamos assim, senão seria de física. Se você me perdoe o trocadilho e a piada nerd aqui. Mas o fato é que cada vez mais você precisa buscar nichos que tenham a ver com a tua especificidade. E evidentemente que se você for um nicho muito específico, você vai ter evidentemente uma audiência muito qualificada, mas não vai ser uma audiência para todos. Então, se você quiser audiência em quantidade, você tem que pensar nisso na hora também, digamos assim, de escolher o teu nicho de atuação, né? Voltando aqui um pouquinho sobre o conteúdo, né? A matéria do Social Media Today, que é a fonte que eu trago para vocês, destaca que a mudança pode favorecer, como eu mencionei, conteúdos mais especializados e mais alinhados ao que está acontecendo no momento. De novo, um ponto fundamental aqui, e isso é margem ou é regra, digamos assim, para qualquer plataforma de rede social, né? A plataforma ela tende a vibrar, ela tende a entregar conteúdo que está reverberando naquele momento. Então, se é BBB, cara, o conteúdo mundial não, mas o conteúdo, digamos, parte importante das pessoas no Brasil vai ser BBB. Esse ano a gente tem alguns marcos para acontecer, a gente tem uma Copa do Mundo. Então, em dado momento, é o que vai estar rolando, conteúdo relacionado à Copa do Mundo. A gente tem eleições. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, existem macro temas que, de alguma forma, tendem a performar e vão ser protagonistas das respectivas timelines quando eles acontecerem. Isso é fato. Existia no passado essa técnica ou essa oportunidade que a gente tinha de tentar pegar um desses macro temas e tentar dar um somebody love ali e tentar conectar esse macro tema com o nosso tema de nicho. Então, sei lá, tá rolando o BBB, então assim, como é que seria o currículo do personagem ou do integrante da casa A e do integrante da casa B no LinkedIn? Tô conjecturando aqui, mas seria uma forma que você teria de tentar conectar uma coisa com a outra. E muita gente fazia isso, né? Então, o que a gente não sabe agora é se com essa nova direção do algoritmo, esse tipo de brincadeira tenda a engajar ou não. Vai de você tentar. Eu, particularmente,
tendo a evitar esse tipo de coisa, porque ele generaliza o teu conteúdo e te traz um olhar mais superficial, né? Sai de um lugar de especialidade, de profissionalismo, para um lugar de tô pegando carona num hype ou algo nesse sentido. Então, use esse tipo de coisa com cautela, mas o importante sempre é relevância, densidade, é o que eu falo aqui todo o programa, né? Seja coerente com aquilo que você faz, que as coisas vão acontecer. Vamos para o segundo tema. E curiosamente, essa sofisticação, digamos assim, do feed conversa muito com esse segundo tema que a gente está trazendo aqui para vocês, porque não é só dentro, digamos, do LinkedIn que o conteúdo está ganhando uma nova forma, né? Agora ele está sendo também utilizado como matéria-prima. Como eu mencionei, o SEMrush, que é uma plataforma enorme de SEO, que foi inclusive adquirida, eu posso estar falando uma bobagem enorme, mas tudo indica que sim, pela Adobe. Então é uma plataforma muito interessante, inclusive eu uso, é uma ferramenta muito legal para você entender como é que estão as buscas orgânicas, as buscas pagas, naquele modelo convencional de search, né, muito baseado em Google como peça central, como isso está reverberando agora dentro da IA. Então o SEMrush e outras plataformas estão muito preocupadas com isso tudo, o próprio Google vem, como eu mencionei, inclusive na semana passada, é um tema que está sendo muito preocupante. E eles analisaram cerca de 300, o SEMrush analisou cerca de 325 mil prompts únicos no ChatGPT Search, no Google AI Mode e no Perplexity, entre janeiro e fevereiro de 2026. Identificou que cerca de 89 mil URLs únicas do LinkedIn foram citadas como resposta. Ou seja, o LinkedIn ficou em segundo lugar entre os domínios mais citados, aparecendo em média em 11% das respostas, né? Então, mais do que isso, o estudo mostra que o conteúdo do LinkedIn não é apenas citado. Olha que interessante. Ele influencia de forma relativamente fiel o sentido da resposta. A pesquisa encontrou também uma grande similaridade semântica entre a resposta que a IA entregava e o conteúdo original dentro do LinkedIn. A faixa é mais ou menos de 0,7 a 0,6 para 1, ou seja, é quase o conteúdo fiel que era publicado, né? Então, traduzindo tudo isso aqui para um português mais claro, o que você publica no LinkedIn atualmente não é mais só buscado e encontrado por gente, por ser humano, por pessoa. Ele também pode ajudar um pouco como a forma como as IAs estão usando, estão moldando para explicar um determinado tema de uma empresa, de um mercado, ou até da própria autoridade daquele que fala. Então, um dado interessante do relatório é que o conteúdo mais citado, isso é muito legal, não é o conteúdo que mais viralizou. Então a máquina de busca não necessariamente está se valendo de uma resposta entre 1 milhão de aspas contaminada por uma audiência, porque por alguma razão teve ali um impulso de conteúdo, mas sim conteúdos que foram simplesmente identificados em razão da sua relevância, né? O estudo aponta ainda que posts com engajamento moderado, né, algo como 15 a 25 reações, e reação a gente chama de tudo, né? Os joinhas, os palminhas, os comentários, os compartilhar e assim por diante, já apareceram bastante entre as fontes citadas. E que a relevância disso permanece muito maior do que o conteúdo viral, como eu mencionei. Outra coisa importante é que, além disso, cerca de 75% dos autores citados publicavam com frequência 5 ou mais posts em 4 semanas, né? Eu fiz uma enquete recentemente no meu perfil. Aliás, se você não me segue no LinkedIn, eu te convido. linkedin.com/Samuel Leite, e eu também estou ali no Instagram, apesar de não aparecer muitas vezes, mas vai lá, me siga lá também, que às vezes eu posto alguma coisa lá para vocês, que é @Samuel Leite no Instagram. E eu postei recentemente, fiz uma enquete no LinkedIn recentemente, justamente perguntando para os heavy users, né, para a galera que publica mais no LinkedIn, se você postava 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, todos os dias ou mais de uma vez por dia. E o que ganhou foi de 4 vezes por semana. E a pesquisa diz isso, 75% dos autores citados pelas IAs publicam com uma frequência de no mínimo
4 posts, de 4 a 5 posts por semana durante o intervalo da pesquisa, que foi de um mês. Então, assim, o que eu acho particularmente importante é porque ele desmonta uma fantasia que é muito comum entre a gente, né? Que o conteúdo que mais influencia também é aquele conteúdo que mais reverbera, que mais grita, que mais aparece, ou que viraliza, né? Então, nem sempre, isso é muito legal, bacana de perceber, o conteúdo que vai entrar nessas máquinas de busca vai ser conteúdos do dia a dia que a gente posta, e eu acho que isso é uma excelente dica para quem produz conteúdo e que tem também, digamos assim, essa chateação de, poxa, meu conteúdo não está performando, eu não estou conseguindo, de alguma forma, conseguir engajar e assim por diante. Então, se você não está sendo lido por ser humano, a boa notícia é que possivelmente você esteja sendo lido por máquinas. Nesse caso, seriam máquinas que vão de alguma forma reverberar esse teu conteúdo mais para frente, né? Outro insight interessante na pesquisa que eu separei para vocês aqui é que o SEMrush também mostra que artigos longos, entre 500 e 2.000 palavras, e posts de tamanho intermediário, né, de 50 a 299 palavras, concentram boa parte das citações. Ou seja, o conteúdo educacional, que é esse mais extenso, tende a ser mais aproveitado pelas IAs, enquanto esses conteúdos mais curtinhos, de pequenas reflexões, que antes eram os conteúdos que melhor reverberavam, né, na plataforma, aparecem menos, né? Então isso é um ponto simbólico, de novo, para mim, porque durante muito tempo a gente sempre enxergou o LinkedIn como uma rede de networking, né? De prospecção, de currículo, mas agora não só uma vitrine para ser humano, né? Como a gente bem colocou aqui, é uma base de consulta para sistemas que sintetizam a informação. Então, se de um lado, voltando aqui ao nosso primeiro artigo, nossa primeira reflexão aqui, a gente tem um estudo que mostra que o conteúdo publicado ali está sendo muito percebido por máquinas de busca, na verdade, que é essa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês. Por outro lado, a gente tem também essa conexão de que o LinkedIn está se valendo de uma grande inteligência de IA para melhorar o contexto e a especialidade, por sua vez, melhorar o interesse e a evolução da tua audiência. Então, a mensagem que fica para você, meu caro amigo, minha cara amiga que está ouvindo ou me assistindo agora, é inevitável. Caso você não faça isso, comece imediatamente a produzir conteúdos no LinkedIn, porque isso não é mais uma estratégia só de alcance dentro da plataforma, ela é uma estratégia de legibilidade, né? Porque você com certeza vai ser percebido também fora dela, isso é fundamental, porque te ajuda a transmitir a autoridade que eu tenho certeza você gostaria muito de que as pessoas tivessem essa consciência. Eu falo muito para os meus mentorados, enfim, para a galera que trabalha comigo ou que eu eventualmente atendo, é que o trabalho importante do LinkedIn parte importante da nossa energia no LinkedIn é contar para a máquina a relevância, o conhecimento, a densidade, aquilo que nos trouxe até aqui, que é no final do dia a nossa autoridade. Porque a gente já carrega isso com a gente. Quem está próximo a gente no mundo real, digamos assim, que trabalha, que compra o nosso serviço ou produto, que já conseguiu tomar um café com a gente, é mais fácil ele perceber essa densidade, essa relevância, esse fazer acontecer. Entretanto, online é tudo mais complicado, porque você não consegue transmitir essa mesma autoridade. E o LinkedIn é um excelente palco, um excelente cenário para você justamente transmitir essa autoridade que tanto faz, que é tanto importante como eu mencionei. Fez sentido para você? Tá curtindo o conteúdo? Se sim, não deixa de se inscrever aqui na plataforma, no YouTube, perfil estratégico, por favor, é importante, tem muita gente curtindo o conteúdo, mas não está se inscrevendo, então isso para mim é importante, como eu mencionei. Deixa aqui embaixo nos comentários se você está curtindo ou não, indica para o teu amigo que está precisando se recolocar no mercado de trabalho e está aí com dificuldade de começar a postar no LinkedIn, manda esse conteúdo para ele, porque pode ajudá-lo a melhorar a tua presença digital. E se você, enfim, está ouvindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, dá aquelas 5 estrelinhas, aquela moral para mim, porque isso ajuda também bastante. Se você curtiu muito, conta para todo mundo. Se você não gostou ou tem alguma coisa para sugerir, conta só para mim, beleza? Que eu com certeza vou te ouvir e quem sabe
vou poder mexer em alguma coisa aqui para poder melhorar a maneira como eu entrego conteúdo para vocês. Uma excelente semana para você, meu amigo, minha amiga. Como eu sempre digo para vocês, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima. Tchau, gente.